O tema recuperação judicial tem tomado muita proporção nos últimos tempos. Grandes empresas como Polishop, Casas Bahia, Coteminas, Americanas têm surpreendido seus clientes e a população em geral com estes anúncios. Muitas organizações, tidas como sinônimo de sucesso empresarial e boa reputação, têm passado por crises econômicas. A recuperação judicial é um procedimento previsto em lei que permite à empresa que se encontra com dívidas escalonar essas dívidas, viabilizando o pagamento de todos os seus credores. É um procedimento que tem por finalidade preservar a unidade produtora, preservar a empresa como fonte de geração de riqueza. Conforme dados divulgados pelo Serasa Experian, foram registrados 1.104 pedidos de recuperação judicial no país. Os dados apresentam um aumento de 71% em relação ao mesmo período do ano passado. As incertezas econômicas têm sido forte alicerce para o número crescente de empresas recorrerem às RJs, sendo que as micro e pequenas empresas ocupam a liderança nesse ranking com 713 pedidos, seguido pelas empresas de médio e grande porte. A origem do problema, o racional inicial, é variável. Agora, em comum, o que todas elas têm? Com a quebra do fluxo de caixa. Porque quando uma empresa está em recuperação judicial, ela tem um problema que o fluxo de caixa dela não suporta os pagamentos das suas obrigações a curto, médio e longo prazos. Então, ela tem um descasamento entre aquilo que ela gera de receita e aquilo que ela tem que pagar dentro do seu mês. Então, aquele empresário, aquelas empresas que vinham renegociando as suas dívidas, rolando as suas dívidas, em algum ponto ela tomou novos empréstimos ou renegociou empréstimos antigos com uma taxa muito mais elevada. E o seu caixa já comprometido e o seu fluxo já comprometido não foi suficiente para suportar o pagamento dessa obrigação. Então houve um deslocamento entre aquilo que se produzia no mês e aquilo que se tinha a pagar no mês. Daí desaguando nos pedidos de recuperação judicial com a tentativa de preservar essas empresas, de mantê-las no mercado. O contrário da recuperação judicial é a decretação da falência da empresa. Na avaliação do Dr. Tiago Rezende, especialista em Direito Empresarial e Recuperação Judicial, a informação é muito importante, visto que a recuperação judicial e a falência são dois mecanismos distintos previstos na legislação brasileira para lidar com empresas em dificuldades financeiras, cada uma com suas características e consequências. Já na falência, não. Na falência, essa empresa ela já não consegue gerar novas receitas, ela já não consegue gerar novos negócios. Ela perdeu a sua capacidade econômica, que é a sua capacidade de gerar riqueza. Opta-se, então, pela extinção dessa empresa, arrecadação de seus ativos para pagamento dos credores que forem sendo habilitados e classificados. A recuperação judicial pode ser uma ferramenta valiosa para as empresas que enfrentam dificuldades financeiras e desejam se reestruturar. O primeiro ponto, eu acho que é informação, porque ainda se tem aquela ideia de que a empresa em recuperação judicial é uma empresa pré-falimentar, uma empresa que, no popular, que se diz, a empresa quebrou, entrou em recuperação judicial. São coisas absolutamente distintas. Uma coisa é recuperação judicial, outra absolutamente diversa é o processo de falência. E o segundo ponto, que eu acho que é até mais relevante no caso concreto, é da própria natureza do empreendedor acreditar no negócio dele. E muitas das vezes ele pega patrimônio pessoal e compromete patrimônio pessoal no pagamento das dívidas. E sem um planejamento, sem um estudo, sem uma melhor realocação desses recursos, muitas das vezes esse esforço não é nem suficiente. Ele não gera aquele resultado que ele esperava. Criada em 2005, a Lei de Recuperação de Empresas e Falências, Lei número 11.101, possibilita a superação da crise econômico-financeira temporária do devedor, trazendo de volta a capacidade de pagamento. Ela não afeta a economia, ela melhora, porque você não está tirando uma fonte produtora do mercado. Você está permitindo que ela permaneça no mercado, que ela continue gerando negócios, que ela continue gerando empresas, que ela continue gerando inclusive impostos. O ruim para o mercado, a nosso sentir, seria a decretação de falência,
Porque no único ato você tira um consumidor de serviços, um gerador de riquezas, uma fonte de geradora de empregos no mercado e lança na contramão ao mercado um número indefinido de trabalhadores sem os seus postos de trabalho. Então você tem um problema social da falência e um problema econômico. Então, assim, a recuperação judicial ela não é um problema para a economia, a nosso ver. Ela é sim uma solução para a economia.